Oi, gente, eu vou tratar hoje aqui de dois assuntos muito sérios nesse dia 13 de novembro no Brasil. Primeiro, a invasão da embaixada venezuelana em Brasília, uma invasão bárbara acontecida durante a madrugada, uma invasão que coloca o Brasil no centro de um debate muito perigoso e com apoio dos bolsonaristas, apoio de Eduardo Bolsonaro. E o outro fato, a divulgação de que Jair Bolsonaro, o presidente, teria voltado ao Rio de Janeiro no dia 14 de março de 2018, ou seja, no dia em que Marielle Franco foi assassinada. Tratar desses dois assuntos, eles podem ter alguma ligação. Vamos lá. Bom, a embaixada da Venezuela foi ocupada por um grupo de gente muito forte, um grupo que foi descrito como uma aparência de lutadores de academia e que se autoproclamaram os novos representantes da Venezuela no Brasil. Um grupo que prontamente teve o apoio de Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente da República. Então o que eu peço para vocês? Para que apoiem de todas as maneiras, se possível subindo a hashtag Fora Maduro. E a invasão só não terminou de forma mais trágica porque rapidamente um outro grupo comandado pelo deputado Paulo Pimenta foi para a embaixada, resistiu. A gente tem imagens impressionantes, no momento em que um dos invasores é retirado no tapa, no muque de dentro da embaixada. O Brasil não se manifestou. O mais grave, havia um representante do Itamaraty que inclusive deu o cartão, mostrou o cartão dele para o deputado Paulo Pimenta, dizendo que de fato o Itamaraty reconhecia Guaidó e não Maduro como presidente e, portanto, estava apoiando a ocupação da embaixada da Venezuela. Isso rompe os tratados internacionais, a embaixada é um território venezuelano dentro do Brasil. Isso expõe também os brasileiros, vocês imaginam, se isso se mantém, a Venezuela pode retaliar e invadir a embaixada brasileira em Caracas, expõe os funcionários brasileiros do Itamaraty, gente que não tem nada a ver, muitas vezes, com essa maluquice dos bolsonaristas. Num segundo momento, o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, repudiou a invasão. E aí ficou claro, para quem está lendo aqui de fora, não é informação, mas é uma leitura que a gente faz. Você tem um movimento dos bolsonaristas mais radicalizados, comandados por Olavo de Carvalho e com a influência de Steve Bannon. É uma operação claramente com as digitais de Steve Bannon. No momento em que o mundo e a América Latina tentam resistir ao golpe de Estado na Bolívia, eles armam mais uma crise, agora com a Venezuela. É a tal da guerra híbrida, uma sequência de crises. Você não dá conta de tantas crises, uma atrás da outra, e você se sente como um atropelo e muitas vezes não há como resistir a esse atropelo, e com muito uso das redes sociais. Reparemos que é um grupo pequeno, 10 a 20 pessoas que tomaram a embaixada e provocaram todo esse debate. Mas houve muita reação, isso que é a diferença dessa vez. Muita gente foi para a porta da embaixada na Venezuela, denúncia, e aí é que vem a divisão. Você tem o grupo bolsonarista radical, de um lado, Eduardo Bolsonaro, os olavistas, esses translocados, inclusive o ministro do Itamaraty, Ernesto Araújo, faz parte desse grupo completamente alucinado e perigoso que está no poder no Brasil. Mas há uma parte do governo, os militares, provavelmente não foi avisado da operação e não estava de acordo com a operação. Isso mostra uma divisão dentro do governo Bolsonaro. Provavelmente essa ação na embaixada não passou pela linha de comando dos militares brasileiros, veio direto dos Estados Unidos para o Brasil, fazendo essa operação de apoio ao Guaidó. Então é muito grave, coloca o Brasil como pária internacionalmente, como pária, como um país que você não pode confiar, expõe os funcionários do Itamaraty no mundo inteiro. Isso é muito grave. Mostra também a divisão. De um lado os militares, de outro lado os bolsonaristas que estão partindo por tudo ou nada. E isso mostra que eles estão partindo por tudo ou nada. Inclusive, Bolsonaro, Jair, o pai de todos aí, o pai dos três porquinhos, do 01, 02, 03, disse que preferia ter como vice não o Mourão, mas o príncipe, o herdeiro de Dom Pedro II, como vice. Também foi um recado, ou seja, há uma divisão clara. Os bolsonaristas radicais, cada vez mais isolados, cada vez mais radicalizados e capazes de partir para o tudo ou nada.
Por que será que eles estão partindo para isso tudo ou nada? E aí eu vou para o segundo ponto que surgiu hoje na internet. O advogado Eduardo Goldenberg, do Rio de Janeiro, publicou às 9 horas da manhã um tweet com uma informação preciosa. Era a informação da jornalista Thaís Bilenque, a jornalista que trabalhava na Folha em 2018 e hoje está na revista Piauí, em que a jornalista dizia, lá em 14 de março de 2018, a gente pode ler aí no tweet da jornalista, Bolsonaro teve que voltar ao Rio de Janeiro porque teve um problema de saúde. Como assim? Bolsonaro teve que voltar ao Rio de Janeiro? Ele voltou mesmo no dia 14 de março? A situação então fica um pouco mais complicada. É o dia da morte de Marielle. O porteiro disse para a polícia que falou com Jair Bolsonaro no condomínio. Existem registros de que Jair Bolsonaro estava em Brasília. Registros digitais, algumas imagens do começo da tarde. Mas agora a gente tem essa informação de uma jornalista que publicou isso lá no dia 14 de março de 2018. E o mistério, por que a jornalista não retomou essa informação agora? Precisou ouvir o advogado e ativista Eduardo Goldenberg com a informação importante. E um outro blogueiro, um outro ativista muito importante, Fernando Brito, do Tijolaço, já havia divulgado que no mesmo dia 14 de março de 2018, Jair Bolsonaro comprou 2 passagens Brasília-Rio de Janeiro. Se ele voou ou não para o Rio de Janeiro, não sabemos. Mas essa história está muito estranha, tem alguma coisa errada aí, nós ainda precisamos investigar mais e mostra que a família Bolsonaro tem muito o que explicar em relação à morte de Marielle Franco e por isso talvez esse desespero, essa vontade deles partirem para o tudo ou nada. Depois do golpe miliciano na Bolívia, uma ação miliciana aqui no Brasil, na Embaixada da Venezuela. Eu fico muito feliz que sejam 2 companheiros, né? O Edu Goldenberg e o Fernando Brito, do Tijolaço, que, como a gente costuma brincar, eles vêm de longe, que era a frase do Leonel Brizola. São 2 brizolistas que vêm de longe, atentos, e que estão fazendo esse combate e levantando essas informações que a gente precisa apurar melhor. Eu também venho de longe. E o Paulo Henrique Amorim, que é o inspirador, o fundador da TV Afiada, era outro brizolista que também vem de longe. Todos nós estamos aqui muito atentos ao que está acontecendo na América Latina, muito preocupados, mas vai haver resistência. Os milicianos não vão tomar o poder assim facilmente na Bolívia, na Venezuela, no Brasil, e já há um recuo do governo brasileiro. Jair Bolsonaro, aparentemente, por causa da manifestação dos militares, já disse que não aceita também a invasão da embaixada e que é a favor do que rege a Convenção de Viena, ou seja, a embaixada é um território venezuelano e o Brasil não tinha nada que se meter lá, não tinha nada que ter funcionário do Itamaraty participando de uma invasão de embaixada. Jair Bolsonaro recuou. Agora, eles vão testando os limites institucionais. Assim como invadiram a embaixada, podem invadir órgãos públicos, podem aprontar o diabo no Brasil. A gente que vem de longe tem que enfrentar essa turma e denunciar e resistir. Não permitir que isso avance. Chega. Um abraço.